Gênesis 9, de 20 a 26. Vamos lá, então. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa e levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Agora Efésios 5,18. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Ok. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém embriagado aqui nessa noite? Eu acho que essa pergunta é um tanto quanto constrangedora, né? Até porque, se você é membro dessa igreja, possivelmente você não bebe. E se bebesse, não viria à casa do Senhor embriagado. A grande questão, quando a gente fala de embriaguez, a gente sempre vai associar a bebida alcoólica. Quando, na realidade, o embriagado é alguém que é controlado por alguma coisa, seja bebida ou qualquer outra coisa. O texto em questão, ele não fala de beber, mas de se embriagar. Qual a diferença entre beber e se embriagar? E eu te explico. Por exemplo, qual a diferença entre jogar futebol e se embriagar com o futebol? Existe uma diferença. Tem gente que gosta de futebol. O pastor Cláudio é um cara exímio jogador, né? Né? E ele gosta de futebol, né? E ele joga, acho que uma vez, 2 por semana, às vezes quando dá. Mas, né? Mas eu conheço pessoas, e eu conheço um cara, que ele joga todos os dias. Joga todos os dias e assiste tudo quanto é jogo, passa na televisão. Irmãos, você acredita que a mulher dele se separou dele? A mulher dele disse assim: você vai escolher entre mim e o futebol. E ela disse para ele: seu problema não é jogar futebol, seu problema é que você se embriaga com o futebol. E ele falou: minha mulher me largou. Qual a diferença entre usar redes sociais e se embriagar com redes sociais? Irmãos, existem pessoas que não conseguem ficar dentro de um culto como esse 2 horas sem olhar redes sociais. Um outro aqui já viu alguém no celular olhando redes sociais. Deus está falando, aleluia. Qual a diferença entre namorar e embriagar-se com o namoro? Qual a diferença entre trabalhar e embriagar-se com o trabalho? Tem gente que levanta a voz e fala assim: meu nome é trabalho, né? Qual a diferença entre assistir uma série e tomar um porre de série? Não é? Tem gente que vira à noite assistindo série, né? E você deve assistir essa série assim bobinha, né? Você não deve. É? Qual a diferença entre amar o filho e embriagar-se com o filho? Você sabia que tem mãe que embriaga-se com o filho? Até o pai. Na nossa igreja tem uma mãe, hoje eles nem estão lá, mas essa mãe teve o primeiro filho, e imagina uma mãe apaixonada pelo menino. E ela tem um marido muito bonito. Irmãos, e ela também é muito bonita, mas ela começou a embriagar-se tanto com o menino, que ela só vivia em função do menino, pastor. E daqui a pouco eu vi a mulher toda jogada assim, sabe aquela mulher assim? E aquele leite escorrendo assim. É, irmão, desse jeito que eu estou te falando. E o menino toda hora tirava ali e dava o menino perto de todo mundo. Eu falei assim: menina,
seu marido é bonito. Você não era assim. Você estava tão embriagada com esse menino aí, que você está esquecendo do seu esposo. É assim, irmãos. Tem gente que se embriaga com o filho, esquece do marido, outro esquece da esposa, se embriaga com o marido. Tem mulher que se embriaga com o marido, não tem? Eu conheço mulher que não dá um passo se o marido não autorizar. Aqui não... E eu conheço os maridos também assim. Uns maridos embriagados com a mulher, irmãos. Você fala para os caras assim, vou jogar a bola, ele liga para a mulher, vê se a mulher deixa. Irmãos, eu tenho um chegado meu que, quando está perto da mulher dele, e a mulher dele, você tem que pisar em ovos com ela, porque senão dá ruim. E ele, quando ele está perto dela, perto da gente, ele gela dos pés à cabeça. É. Então, queridos, a gente às vezes se embriaga com alguma coisa. Tem gente que se embriaga com a própria aparência. Né? Você já viu a questão do culto ao corpo? Não tem isso? Né? As mulheres, os homens, né? É um culto ao corpo. Eu já embriaguei com a minha própria aparência. O que é que você riu? Eu tive uma fase na minha adolescência, irmãos. Nessa época eu nem conhecia esse negócio de cura. Eu me achava muito feio. Acho que eu já falei isso para você, mas é muito propício aqui. E parece que quando você tem um problema em alguma área, parece que tudo conspira, né, a favor daquilo, ou contra, né? E eu, por exemplo, quando eu me formei no 2º grau, eu não tive coragem na formatura, porque era na praia. E eu não tinha coragem de botar uma bermuda e tirar a camisa. Não tinha coragem. Você viu lá no retiro que eu já curei, eu estava de bermuda, estava de camiseta, né? Outro nível também agora, né? E aí, queridos, quando eu fiz 18 anos, eu quis namorar. E aí eu fui falar com a moça, e ela disse para mim, olhou nos meus olhos e disse assim, você não está no nível da minha beleza. Você entende que tudo conspira? Uma vez eu fui num lugar, e uma criança de 4 anos olhou para mim e disse assim, moço, você é muito feio. Entende? Que tudo conspira e isso vai só piorando. E eu vivi uma fase assim de recluso. Você olhava para mim e eu achava que você estava achando que eu era feio. E aí, foi muitos momentos assim. Eu lembro um dia que quando a minha esposa, ela quis encontrar um homem de Deus, ela começou, falou com uma amiga nossa, lá da igreja, falou assim, eu preciso me casar. E eu preciso de um homem de Deus. Eu já falei com Deus, não precisa nem ser bonito. Aí a menina falou assim, eu tenho a pessoa certa. É homem de Deus, mas não é bonito. E a mãe vai contar o testemunho um dia, negócio de casais, ela fala isso. Falou assim, eu falei para o Senhor, Senhor, me dá um homem de Deus. Não precisa ser bonito, Senhor. E ela disse assim, Deus deu. Irmãos, eu falei assim, até Deus está me achando feio. Porque se Deus deu... Então você entende que a gente pode se embriagar com qualquer coisa. Né? Irmão, porque a gente é humano. Olha, Noé era um grande homem de Deus, num tempo de corrupção, Deus chamou ele, olhou, achou graça nele, e o chamou, porque ele era um top demais. E agora você vai ver ele embriagando-se. E o primeiro texto, no versos 20, diz o quê? Que ele plantou uma vinha, no verso 20 diz assim, ele podia ter plantado laranja, ele podia ter plantado abacate, podia ter plantado manga, mas ele plantou uma vinha para colher uva. A nossa vida, ela é baseada em semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Quem é que gosta de churrasco, irmãos? Aleluia? Vocês estão comendo picanha? É. Então a gente gosta, irmãos. Quem não gosta de churrasco? Quem não gosta? Eu acho muito triste alguém não gostar de churrasco. O problema não é você comer churrasco, é você semear churrasco demais na sua vida. O que é isso?
Você conhece gente que se deixar e faz churrasco todo dia na casa dele? Se você semear churrasco na sua vida, o que você vai colher? Você vai entupir as veias do seu coração. E aí não adianta você vir em campanha aqui. Ah, Jesus, desentope a veia do meu coração. Esquece, irmão, você vai entrar na faca. E vou te falar, tem gente que até morre. Aí no dia do velório, a família fica chorando e fala assim, ah, Jesus, você levou. E Jesus está lá olhando assim e fala assim, eu levei nada. Quem morreu foi ele mesmo, quem se matou foi ele. Então, queridos, tudo que a gente semeia, a gente colhe, né? Vez ou outra chega um doido lá e fala assim, ô pastor, eu sei que o Senhor faz algo sobrenatural, você podia orar para eu emagrecer? Ô irmão, você ou minha filha, você come coxinha, você come churrasco, você não caminha, então o que você tem semeado na sua vida? Então não tem jeito, porque tem coisas que não tem jeito, não é Deus que vai fazer, é você e eu que temos que fazer. Se você plantar uma alimentação saudável, você vai ter uma vida saudável. Então o que Noé fez? Ele plantou uma vinha e colheu muitas uvas. Uva produz vinho, e vinho aqui fala de alegria, de bênção, de prosperidade e de dever cumprido. O negócio que Noé ficou tão feliz com a prosperidade, mas tão feliz, que ele se embriagou com a própria bênção. Versos 12, diz que depois que ele se embriagou, ele ficou nu. Tem uma novela muito antiga, mas muito antiga. Não sei se você lembra assim, nu, com a mão no bolso, nuzinho, pela. Lembra essa mão? Os mais antigos aqui lembram, só tinha uma novela assim, que tinha um cara, né, pelado, que ele andava assim, com a mão no bolso. Então foi assim que Noé ficou. Noé ficou assim, nu, com a mão no bolso. O Noé, queridos, tornou-se um libertino, segundo Efésios 5,18. Ele perdeu o controle. Aquilo que ele se embriagou, controlou a vida dele. Ele deixou de ser quem ele deveria ser. Ele tirou o que ele não devia tirar, ele perdeu a vergonha. A embriaguez o tornou em uma outra pessoa. Tem coisas que nos embriagamos de tal forma, irmãos, que a gente deixa de ser quem a gente deveria ser. Aquilo às vezes tira a nossa paz, aquilo às vezes tira a nossa alegria, perdemos a alegria de viver. Às vezes você pode se embriagar com a enfermidade, você pode se embriagar com a perda, com qualquer coisa. A grande pergunta é, qual a diferença entre uma pessoa embriagada com álcool e uma pessoa embriagada com redes sociais, trabalhos, distrações ou qualquer outra coisa? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é só para a sociedade. Para Deus é a mesma coisa. Irmãos, a pessoa que é alcoólatra, de repente, não entra no céu. A Bíblia diz que os alcoólatras não entrarão no reino dos céus. Está dizendo aqui. Só sei lá em 1 Coríntios 6, ele vai falar isso. Os alcoólatras não herdarão. E muitas vezes, o mesmo inferno, às vezes, que vai um alcoólatra, também vai, sabe quem? Vai uma pessoa que é embriagada com outras coisas. E eu vou te provar. Quando você vai para Lucas 14, 15, alguém grita assim, vê Jesus diz assim, feliz é quem comer pão com o Senhor no reino dos céus. E aí Jesus ouve aquilo ali e está falando da boda do cordeiro. E aí Jesus fala assim, e conta uma parábola, tinha um homem que fez uma festa, um rei, e mandou chamar os convidados. E aí, né, chamar os convidados, né? Já tinha convidado, já tinha mandado o WhatsApp com a festa, e no dia da festa, mandou o cara lá reconvidar. Então, quem são os convidados? Quem são os convidados para a boda do cordeiro? Eu e você, amém? E aí, quando ele chegou na casa, disse assim, hoje é a festa. O cara falou assim que eu comprei uma junta de bois e não posso ir, porque eu preciso experimentar. Se fosse hoje, eu comprei um Corolla e não posso ir, porque eu tenho que experimentar. Você sabe que é desculpa, porque ninguém compra carro sem experimentar antes. O outro disse assim, eu comprei uma fazenda e eu não posso ir porque eu tenho que ver. Mesma coisa.
né? Às vezes a pessoa compra um sítio, compra um negócio, né? Eu não posso ir. O outro disse assim, eu comprei uma casa, eu casei, e aí eu não posso ir. Casamento é bênção, irmãos? Glória a Deus. Mas, queridos, e aí quando ele chega e avisa para o rei, ele fica tão indignado, mas tão indignado, que ele diz assim, nenhum desses entrará na minha festa. Sabe por quê? Porque tudo que te controla se torna um ídolo na sua vida. Tudo que me controla se torna um ídolo na minha e na sua vida. Nesse seminário que vai ter esse final de semana, eu acho que a base, né, foi tirada daquele livro Ídolos do Coração. Então você tem que ler esse livro. E nesse livro ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala de Raquel. Você lembra que Raquel tem uma parte do texto que ela fala assim para Jacó, dê-me filhos, senão morrerei. Dê-me filhos, senão morrerei. O Jacó fica tão indignado, ele fala assim, eu sou Deus, você me pedir filho? E querido, você conhece a história. Ali ela se torna uma idólatra. Tanto que lá na frente, a própria idolatria dela mata ela, porque ela morre quando nasce quem? Quando nasce Benjamim. 1 Coríntios 6:9, no mesmo texto que fala que os embriagados não herdarão o reino dos céus, fala também que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E aí nos versos 22, o Noé está nu dentro da tenda, andando para lá e para cá, e aí o filho de Noé olhou, entrou na tenda e viu o pai. Nos versos 24 e 25. E aí viu o pai nu, saiu, foi lá fora e contou para os irmãos. Queridos, aí os irmãos fizeram o quê? Pegaram a capa, viraram o rosto, foram lá e cobriram o pai. E o texto diz que quando Noé acordou da sua embriaguez, viu que seu filho, soube do que seu filho tinha feito, e a Bíblia diz que Noé amaldiçoou o filho. Irmãos, porque Noé embriagou-se com vinho, o filho dele nunca prosperou, tornou-se escravo. A embriaguez, queridos, ela nunca traz bênção, e sim maldição. Alguém ou você mesmo vai colher os frutos da sua própria embriaguez. Meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. Eu me lembro do falecido Pelé, que quando o filho dele se envolveu com droga, o Edinho, ele chegou e ele estava preso, ele chorou, e sabe o que ele disse? Eu trabalhei demais e não vi o que estava acontecendo dentro da minha casa. Você acha, irmãos, que uma pessoa que se embriaga com um namoro, você acha que vai colher bênção no casamento? Você acha que vai? Não vai, irmão. Não vai. Você lembra de Sansão? A Bíblia diz Sansão era cheio do Espírito Santo de Deus, só que Sansão se embriagou com Dalila, e ele contou para Dalila coisa que não era para contar. Aquela mulher controlou ele, irmãos, ele ficou embriagado com aquela mulher, e você lembra que ele vai e conta os segredos de Deus para ela, ela corta o cabelo dele, e aí quando os filisteus vêm, ela grita, e quando ele se levanta, a Bíblia diz que não sabia ele, que Deus não era mais com ele. Um dia desse eu estava na praia com a minha esposa, lá em Guarapari, e a gente estava andando assim na praia, no calçadão, e de repente saiu assim da areia, assim, uma mulher correndo, um homem correndo, igual um louco, assim, correndo. E aí uma mulher veio, correndo assim, com a menina, segurando a menina assim, e aí a mulher largou a menina e falou assim, me espera, não me larga. Ele disse assim, não te quero mais, eu vou embora. Parecendo uma novela mexicana. Eu vou embora, eu não te quero mais, eu estou indo embora, e tal, e tal. E aí a mulher largou a mão da criança, saiu correndo atrás do homem e disse, se você me largar, eu largo a nossa filha. Queridos, a mulher largou a menina, atravessou a rua atrás do homem. A criança começou a chorar, e as pessoas chegaram e acalentaram a criança, e eu não sei mais o que aconteceu. Eu fico pensando o trauma
que isso causa. Queridos, uma pessoa embriagada com qualquer coisa, ela perde a noção do que é certo e errado. Todas as coisas que muitas vezes dão errado na minha e na sua vida, que em vez de gerar bênção, não gera bênção, pode ser fruto consciente ou inconsciente da nossa própria embriaguez. E aí eu vou para o último texto, Efésios 5,18, o que ele diz? Não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou falar 1, 2, 3 e você vai ler, a igreja toda. 1, 2, 3. Não se embriagueis com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Aleluia. Um dos livros do Billy Graham, ele conta que um dia chegou um irmão para ele e falou assim: pastor, você tem que disciplinar o fulano de tal. Mas por que eu tenho que disciplinar ele? Você tem que disciplinar ele porque ele vive embriagado. De vez em quando eu vejo ele embriagado na rua. Ele chega aqui na igreja, às vezes embriagado. Você tem que disciplinar ele. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: me responda uma coisa. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? E ele disse assim: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Mas cheio do Espírito Santo, assim, de Deus? E ele diz para ele, o que diz o texto? Não embriaguei-vos com vinho, é algo negativo, e tem algo positivo, que é uma ordem, é um mandamento, mas enchei-vos do Espírito. E disse para ele, se eu tiver que disciplinar o irmão, eu tenho que disciplinar você também, por não ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um irmão lá na igreja, que ele desviou, e queridos, vez ou outra, pastor, ele chega lá na igreja, ele entra bêbado. Um cara que um dia estava no altar, ele chega bêbado, vai lá, me abraça, fala com um, fala com o outro, e às vezes sujo, e a gente fica assim, a gente fica com o coração doendo, e os irmãos ficam com o coração doendo, assim, pastor, como pode isso? Sabe, irmãos, dói no nosso coração. A gente vê uma pessoa embriagada, mas não dói no nosso coração não sermos cheios do Espírito Santo. Deveria doer, deveria impactar o nosso coração, deveria gerar lágrimas, não sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Em Lucas capítulo 2, verso 7, eu estava estudando e Deus falou demais comigo. Lembra quando Jesus nasceu? Maria e José foram até Belém e entram nos hotéis, e aí precisam de um lugar para que Jesus nasça, e o que eles ouvem? Está cheio. Não tem lugar, está cheio. E tem um lugar ali no estábulo ali, leva lá. E você conhece a história, Jesus nasce ali no estábulo, e ali, querido, o fogo desce, a unção desce, a glória se manifesta, e aí os hotéis estão perdendo a glória de Deus, a manifestação de Jesus, algo tremendo, porque estava cheio e não tinha lugar para Jesus. Quantas vezes a bênção está caindo aqui, a glória está caindo aqui, algo está manifestando ali, perto da gente, e a gente não experimenta, porque a gente está tão cheio de outras coisas, que Jesus está lá fora, que não tem lugar para Jesus. Quando eu leio o livro de Atos, eu fico impressionado, porque você vê Pedro cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa, ela é forte, ela é corajosa, ela não tem medo, ele se levanta. Um homem cheio do Espírito Santo levanta diante de uma multidão e diz assim: arrependei-vos. Um cara que antes era covarde, depois se torna um cara ousado. Você conhece a história de Pedro? Não é bíblico, mas é histórico, de que quando Pedro foi morrer, os seus algozes disseram para ele foi assim, não sabia em que ele ia morrer, mas tinha uma palavra de Cristo, ele viu uma cruz, e aí quando ele viu a cruz, os algozes falaram assim: você quer a última palavra? E antes disso ele começou a chorar, talvez ele sentou assim, chorou, e falou assim: por que você está chorando? E ele falou assim: eu estou chorando,
porque eu não sou digno de morrer igual meu Jesus. Me pendura de cabeça para baixo. Querido, olha como é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas estavam apedrejando ele, e ele está dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Queridos, foi tão tremendo isso, que é o único momento que você vê na Bíblia Jesus de pé do lado do Pai. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus faz Jesus levantar do trono. Paulo e Silas na prisão, os caras tinham apanhado, amarrado no tronco, os caras cantam, os caras adoram o Senhor, e eles ficam felizes em sofrer por causa do Senhor. Irmãos, hoje, a gente, por causa de problema nosso, por causa de luta nossa, coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, a gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer abandonar Jesus, a gente quer abandonar a igreja, a gente quer abandonar tudo. Sabe o que é isso? É porque a gente não é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você vê esses coaches aí, qual é a base dos caras? A base dos caras é, sabe o quê? Para a inteligência emocional, que tanto se prega, é fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Alegria, paz, amabilidade, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Eles vão trabalhar isso com você. Como você tem inteligência emocional? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem inteligência emocional. O pau pode estar quebrando, mas ele não perde o controle. Ele pode estar triste por causa de uma situação, mas ele não é triste, porque a alegria dele não vem daquilo que está à volta, a alegria dele vem do trono. Diz como Paulo, diga: alegrai-vos no Senhor. É uma pessoa que está alegre no Senhor. Paulo está preso em Roma, está dizendo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alguém que é cheio do Espírito Santo é feliz no Senhor. Paulo está alegre? Paulo não está alegre, mas Paulo é alegre. Eu quero encerrar. Eu quero te mostrar um negócio. Olha essa caneca aqui. Se eu te convidasse para você ir na minha casa, se for na minha casa, você vai tomar um café de qualidade. Se você for na minha casa, eu te convidar para você tomar um café. E se você tivesse que escolher em qual dessas duas canecas você queria tomar o café, na caneca ou na xícara? Na xícara, né? De porcelana. Irmãos, eu não sou nem doido de soltar essa caneca. Essa caneca do negócio está lá em casa, se quebrar não acha outra. Às vezes, irmãos, nós somos muito assim como essa caneca. Uma igreja, às vezes, de aparência, mas não é cheia do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós somos igual Moisés. Lembra, tinha um brilho do Espírito Santo, mas ele foi perdendo, e ele continuou usando o véu, para que as pessoas não pudessem perceber que acabou o brilho do Espírito Santo. Às vezes a gente é assim, a gente gosta dessa caneca, a gente tem aparência, mas qualquer coisa abala a gente. Essa caneca é bonita, mas se eu soltar ela aqui, meu Deus, Jesus, chegou a doer aqui agora. Se eu soltar essa caneca aqui, o que você acha que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar. Então, às vezes, a gente é assim, irmãos. Uma pessoa que não é cheia de Espírito Santo, qualquer coisa quebra ela, qualquer coisa derruba ela, qualquer coisa tira a paz dela, qualquer coisa tira a alegria dela. Aí cai aqui, quebra, aproveita. Não, você tem que jogar no lixo. Aí a pessoa não se acha mais nada, eu não sou mais nada, Jesus me abandonou, a igreja me abandonou, ninguém gosta de mim, a minha vida é assim. A gente é assim. E se eu quebrar essa caneca, eu vou ter que voltar de Uber. Querido, gente que não é cheia de Espírito Santo, arranja confusão por causa de uma caneca.
Bota o marido dormir na sala por causa da caneca. Ei, irmãos, tem gente por causa de qualquer coisinha. Faz uma tempestade. Você fala assim por causa disso aqui. Agora essa caneca. Olha essa canequinha aqui. Você não quis essa caneca. Olha essa caneca. Se eu soltar essa caneca aqui. Quebrou ou não? Se eu chutar essa caneca. Chuta pra cá, irmão. Ela quebrou? Não, não quebrou. Eu vou levar essa caneca para minha casa. E eu continuo usando essa caneca. Ela não perde o controle. Ela não abandona. Ela não abandona quem é dono dela. Ela fica agarrada, ela é firme. E ela vai continuar sendo usada por mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, pode acontecer o que for na vida dela, ela não abre mão de Jesus, ela fica agarrada com Jesus e fala: Jesus, eu quero continuar ser usado pelo Senhor, independente do que aconteça. Ela está machucada por dentro, ela está machucada por fora, mas esses machucados aqui são, sabe o quê? Marcas da cruz, marcas do Evangelho, e não abre mão de Jesus. Fique de pé, queridos. Querido, a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Qualquer um sabe disso. Então presta atenção. Se você estiver embriagado com qualquer coisa nessa vida, você não pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pegou? Não é possibilidade, irmãos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me esvaziar para eu encher. Sabe como é que é um bêbado? Um bêbado, ele bebe uma ali, ele bebe uma aqui, ele bebe outra lá, entra no bar, não sai do bar, fica ali, vai ficando, daqui a pouco ele vai perdendo o controle, daqui a pouco ele é controlado pela bebida. Agora eu e você, a gente lê a Bíblia ali, a gente lê a Bíblia aqui, a gente vai na cela, a gente vai no culto, a gente vai no seminário, a gente tira um tempo com o Senhor, a gente vai orando, a gente vai buscando, e a gente vai enchendo, daqui a pouco você não tem mais controle sobre a sua vida. Agora Deus não é simplesmente presente na sua vida, agora Ele é presidente na sua vida. Agora não é você que tem o Espírito Santo de Deus, agora é o Espírito Santo que tem você. Aleluia! Então, queridos, eu chamo a noite de você e eu nos esvaziarmos de tudo aquilo que impede o enchimento do Espírito. Eu queria que você adorasse o Senhor. E se o Senhor está falando com você aqui, quem sabe você podia vir aqui na frente. Queridos, quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. Eu já abri mão de tanta coisa que a gente acha assim, que é bênção, mas está nos impedindo de sermos cheios do Espírito Santo. Deus está falando com você, você precisa esvaziar, querido. Não existe possibilidade de trabalhar para o Senhor sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pode ter o método que for. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Pode ser o que for, o método é bom demais. Mas tentar fazer qualquer coisa sem ser cheio do Espírito é a mesma coisa que tentar rachar lenha com o cabo do machado. Não tem jeito. Você, eu, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmão. Deus te trouxe aqui para dizer: você precisa se encher do Espírito Santo. E eu queria que você cantasse, eu queria que você profetizasse. E se o Senhor tocar no seu coração, se eu estivesse aí no seu lugar, eu vinha correndo para cá, porque eu estou querendo demais ser cheio, mais cheio do Espírito Santo de Deus. Vou até tomar água aqui, ó.
Aleluia. Meu Deus. Eu já estou aqui. Venha aquecer os corações. Ah, Jesus. Vem com cura e todo o seu poder. Mas já vai crescer cheio do Espírito Santo de Deus. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo. Diga a Ele. Espírito, Seja cheio nessa noite. Seja visitado pelo Senhor. Alarabaxei. Diga, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. com seu óleo venha nos ungir. Faça dessa canção uma oração. Faça dessa canção oração. Enquanto você canta, Deus visita você. Enquanto você canta, Deus te enche. Seja cheio, 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 cheio. Vai! O que dizer? O que fazer quando ele Ele está aqui nessa noite. mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo para ti. Mais uma. Faz de novo, de novo o teu povo.
vez. Sopra, Espírito Santo, sobre a igreja. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Seja cheio. Seja cheio. O que fazer quando Ele vem? Mas que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Alarabachei. O teu povo clama a ti, faz de novo, faz de o teu povo e clama a ti mais uma vez e de novo, faz de novo o teu povo e clama a ti mais uma vez. Diga a Ele, sopra sobre mim, sopra, sopra, sopra sobre nós, seja cheio, 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 sopra Espírito Santo, sopra, 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 sopra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos queridos, eu quero fazer um convite a você nesta noite. Você que não tem nenhum problema nos seus ossos, eu quero convidar você para nós podermos estar encerrando este culto de joelhos, orando a Deus, porque todos nós, a começar nós que estamos neste altar, nós estamos precisando ser cheios do Espírito Santo de Deus. A começar por nós que somos pregadores da palavra de Deus, a começar por nós que somos pastores desta igreja, líderes desta igreja, a começar por nós que ministramos ao povo regularmente, nas células, no culto, nas reuniões. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, nós precisamos ser cheios. Ser cheio do Espírito Santo, meu amigo, meu irmão. Não é você sair rodopiando na igreja, não é você achar que você tem que ter
esse ou aquele dom, mas antes de tudo, você tem a convicção de que Jesus está na sua vida, de que você anda com Cristo diariamente, de que você perdoa, de que você enfrenta as batalhas, e você reconhece o pecado na sua vida, e você se arrepende e busca conserto. Ser cheio do Espírito Santo é você ter frutos do Espírito Santo, é você ser um homem, uma mulher que tenha fé, que tem amor, que perdoa aquele que te fere, tem paciência, tem longanimidade, bondade, mansidão. Ser cheio do Espírito Santo é você não parar de falar do Evangelho aonde você tiver oportunidade. Ser cheio do Espírito Santo é você compreender que você não se basta, que você precisa de pessoas, que você precisa de mais de pessoas do seu lado ungidas. Ser cheio do Espírito Santo é você viver em comunhão com o povo, com a igreja, não é ficar em casa. Ser cheio do Espírito Santo é você ser dependente de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, diante das suas lutas pessoais. Ser cheio do Espírito Santo é reconhecer o pecado e pedir perdão e abandonar. Então eu queria orar com você nesta noite, de joelhos, aqueles que podem. Senhor, nós queremos nesta noite pedir ao Senhor para falar conosco agora, se o Senhor ainda não falou, se eu não conseguir entender o que eu estou me embriagando, se eu estou me embriagando demais do lazer, se eu estou me embriagando demais do cansaço, se eu estou me embriagando demais, Senhor, de pecados que estão à nossa mão, como foi pregado, o celular, a rede social, a pornografia, Senhor, os filmes malignos. Senhor, nós queremos nesta noite pedir que o Senhor fale conosco. Se eu estou me embriagando demais, Senhor, com os meus problemas, com as minhas lutas, estou colocando os meus problemas acima do Senhor, estou colocando as minhas lutas acima do Senhor, eu não estou me lembrando que a Bíblia diz que não há impossíveis para o Senhor. Eu não estou me lembrando que a Bíblia diz que eu tenho que seguir o Senhor, tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir o Senhor. Senhor, eu não estou me lembrando que a tua palavra diz que aqueles que obedecem os seus mandamentos comerão o melhor desta terra. E nesta noite eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida do amigo visitante, por aquele que nos assiste na internet. Fala conosco, o que eu estou me embriagando, o que eu estou me embriagando e não estou sendo cheio. O Senhor tem uma obra para fazer na minha vida e por meio da minha vida, mas o que eu estou impedindo o Espírito Santo do Senhor? É a falta de oração, é a falta de leitura, é a falta de me prostrar diante do Senhor, é a falta de perdão, é a falta de quebrantamento. Senhor, fala comigo, fala com meu irmão, com a minha irmã, com o nosso amigo visitante, mas tem misericórdia de nós. Encha-nos do teu Espírito, nos ensina a te buscar, a jejuar, a fazer propósitos. Ó Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ser cheio do Espírito Santo é ter um coração contrito e quebrantado. Ajuda-nos, Senhor, pega na nossa mão, encha-nos da tua presença. Que esta seja uma semana radical, uma semana de mudança radical, de jogar fora os entulhos, de limpar, de jogar fora aquilo que tem me embriagado, aquilo que tem nos embriagado. Nós queremos embebedecer do Espírito Santo, nós queremos ficar embriagados do Espírito Santo. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo e Silas, que mesmo diante de chicotes, sangue escorrendo, lutas, dificuldades, prestes até a ser morto, mas estava adorando, exaltando e glorificando o Senhor e não abrindo mão de viver com o Senhor. Senhor, perdoa-nos e encha-nos da tua presença. Que essa seja uma semana radical, de buscarmos o Senhor com intensidade, para a glória do Senhor, para louvor do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé, fica aqui paradinho, só fica de pé. Todos que estão aqui, fiquem aqui. Você que está na sua cadeira, fique aqui, fique aí. Nós já vamos encerrar, eu quero desafiar você essa semana. Você que está há muito tempo sem fazer um jejum, faz um jejum essa semana.
Faz um jejum essa semana. Você que tem dificuldade como eu tenho, de acordar de madrugada para orar, faz um dia só, ou 2. Se desafie nessa semana para ser cheio do Espírito Santo. Queridos, Noé, ele plantou a vinha e ele se embebedou. O Espírito Santo está próximo a nós, querendo que nós nos embriaguemos dele. Mas nós temos que dar o passo. Jesus quer me encher, Jesus quer te encher. Mas nós temos que começar a dar um passo. Faz um desafio, faz um propósito. De repente você toma remédio, não pode fazer jejum. Faz um propósito, tira alguma coisa que você gosta. Fala assim, eu vou tirar isso aqui que eu gosto, por causa do Senhor, porque eu quero ser cheio do Senhor. Comece a pegar textos bíblicos. Hoje tem nos aplicativos de Bíblia. Coloca a Bíblia para você ouvir e ficar andando no seu quarto ali ouvindo um texto, ouvindo um livro da Bíblia. Mas não deixe de buscar a presença de Deus nessa semana de uma maneira mais radical. Desafie o seu corpo, desafie seu sono, desafie seu tempo, sua agenda. Irmãos, nós temos tantas coisas na nossa agenda. Mas quem quer ser cheio do Espírito Santo não pode colocar barreiras. Eu desafio você essa semana. Faz essa semana. E vai chegar no domingo que vem, você vai ver como que a sua vida já está mudando radicalmente. Porque quando Deus nos enche, a nossa vida muda radicalmente. Amém? Eu quero orar por você. E quero só reforçar o recado que eu falei da dança, para os adolescentes de 12 a 16 anos. Lá no site da igreja tem o lugar de você fazer a inscrição. Tá bom? Qualquer coisa pode ligar para a secretaria da igreja. Senhor, ajuda-nos essa semana a mudar a nossa vida. Se nós estamos aqui neste culto, se nós nos ajoelhamos é porque nós estamos dizendo ao Senhor, queremos mais. Aquele que está aqui nesta noite, que está bem com o Senhor, Ele quer mais. Aqueles que estão aqui nesta noite, que está tocando a sua vida espiritual, levando no automático, Ele precisa e quer mais. Senhor, nós queremos mais, nós queremos ser cheios, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa semana de busca. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender toda a ação do diabo. Nós queremos repreender toda a ação de Satanás. Nós queremos repreender toda obra maligna contra a nossa vida espiritual. Seja o trabalho, seja os problemas familiares, seja os problemas pessoais que temos no nosso coração. Nesta semana, a partir de agora, 8h10 da noite, nós nos levantamos e declaramos, Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Se temos coisas, Senhor, em casa para, Senhor, resolver e não estamos conseguindo resolver, dá-nos o enchimento do Espírito para esperar o tempo. Mas essa semana é uma semana de uma mudança. Deus de poder e glória, nos visite, nos incomode, mas não nos deixe ficar acomodados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós, sobre cada um que está aqui, cada um que está na internet, levante a sua face sobre nós e nos encha da tua paz e do teu Espírito, que é o que nós queremos. Muda o nosso linguajar nesta semana de uma vez por toda. Muda o nosso olhar, muda aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos dado espaço no nosso coração, seja a crítica, seja as palavras torpes, seja pensamentos impuros, seja pensamentos maus, seja desejos malignos. Esta semana resplandece o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós e nos levanta. Senhor, restaura dons aqui, restaura dons, restaura o dom da fé, da maravilha, de cura, restaura o dom de língua, de interpretação. Senhor, restaura o dom da fé, restaura o dom da interpretação de línguas, restaura, Senhor, o dom da profecia. Restaura, Espírito Santo, esta semana, no momento que nós estivermos ali no nosso propósito, visita-nos com o poder do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma semana de mudança na sua vida e na minha vida, amém? Deus te abençoe e te guarde, vai na paz, amanhã temos aqui a oração do fogo, das mulheres, dos jovens, adolescentes, dos diáconos, em nome de Jesus.